Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Então, eu estou aqui no meu espaço de home office e vou comentar algumas coisas recentemente, que eu espero que o meu comentário seja esclarecedor para vocês. Então, basicamente, as pessoas normalmente não têm perguntas muito específicas, porque ainda nem começaram a sua viagem ao Japão ou planear a sua viagem ao Japão, mas por outro lado, aquelas que começam a planear depois têm perguntas muito específicas. Então, para prevenir que vocês só tenham as perguntas numa fase demasiado avançada em que já não se conseguem resolver os problemas, eu vou usar alguns exemplos e vou mostrar os exemplos aqui ao lado. Vou tentar pôr o vídeo em conjunto com alguma projeção para vocês verem as coisas. Então, a primeira coisa que eu vou pôr aqui, vou estar aqui a abrir as minhas janelas para ver diretamente. Vou mostrar-vos uma secção aqui de um e-mail, só para vocês terem uma ideia. Então, muitas vezes, quando eu estou a trabalhar para a consultoria, para grupos já formados, eu tenho que subcontratar serviços, ou melhor, eu tenho que dizer às pessoas, olhem, se vocês querem fazer isto, isto exige subcontratarem este serviço, deste guia, etc. Então, estamos a falar de guias certificados no Japão que têm a preparação sobre a história, sobre o património, que têm a formação, a preparação, trabalharam para isso, para vos poderem guiar no Japão para temas específicos. Muitas vezes, desculpem eu limpar o nariz, está muito frio aqui e tenho alguns líquidos a sair. Muitas vezes no Japão, se vocês quiserem ir ter uma determinada experiência, ver um determinado sítio e realmente terem uma experiência cultural imersiva e aprenderem com isso, justifica-se vocês subcontratarem um guia especializado. Eu diria que se vocês quiserem simplesmente fazer o típico sightseeing do turístico, não, mas se vocês quiserem realmente aprender sobre o Japão e sobre a cultura japonesa, saírem um bocado da rota, aí justifica-se e até é boa ideia vocês contribuírem para estes guias especializados. Então, eu conheço alguns guias especializados, pedi informações a uma delas em particular e ela está-me a dar aqui a indicação no e-mail de quanto é que custa o tour e etc. E, portanto, neste caso, que é o sul do Japão, que é a ilha de Kyushu, porque os preços variam muito, alugar uma carrinha que tem capacidade para 9 pessoas custa mais ou menos 41 mil ienes. Isto é aproximadamente, deixem-me aqui verificar o câmbio, isto é aproximadamente 300 euros. Então, basicamente, só a carrinha com o condutor para vos levar a fazer este tour durante 6 horas, é mais ou menos meio-dia ou o dia inteiro se vocês só começarem tarde e depois terminarem cedo. Portanto, se vocês saírem tipo às 10 da manhã, são 6 horas a contar a partir daí. Ter o motorista e ter a carrinha convosco, isso custa 300 euros ao grupo das 9 pessoas. Depois vocês têm que somar o almoço, ou o menu do almoço, que o próprio guia local vai arranjar uma reserva para vocês. É extremamente raro vocês tiverem um grupo superior a 4 pessoas, conseguirem simplesmente entrar num sítio e almoçar. O normal é ter que se fazer uma reserva. Portanto, se for um grupo superior ao tamanho típico da família japonesa. E depois ainda existe a FII, ou seja, o preço de a própria guia estar connosco, que neste caso vai ser 24 mil ienes por 6 horas. Portanto, vou confirmar aqui o câmbio atual, que mudou um bocadinho. Sim, os 24 mil ienes por 6 horas é essencialmente 170 euros. Então, estes 170 euros, mais os 300 euros da carrinha, mais o almoço, é que vai ser o custo para o grupo. Quando eu estou a dizer o valor da carrinha, depois vai ser dividido por todos, o valor da FII desta guia especializada vai ser a dividir por todos. Então, estão a ver, este é um preço barato, é um preço de 170 euros para 6 horas de trabalho por parte desta guia, é um preço extremamente barato, porque estamos a falar de uma guia com o qual eu já tenho trabalhado, que me faz desconto especial, que é um tour muito específico, que ela também lhe interessa promover, etc. O normal é ser a partir de 200 euros por um tour de 5 ou 6 horas com um guia especializado. E depois isto vai ser dividido pelo número de pessoas no grupo, sendo que também não pode ser um grupo muito extenso. Normalmente os guias têm o seu próprio critério e dizem eu trabalho até 10 pessoas ou eu trabalho até 8 pessoas, depende. Cada dia é diferente. Portanto, só para terem uma. Para além disto, para além desta questão dos orçamentos e tal, eu queria comentar uma outra coisa. Queria comentar uma outra coisa porque isto foi, eu vou utilizar aqui a oportunidade, vou vampirizar esta oportunidade, salvo seja, mas vou ocultar, obviamente, o nome desta pessoa, porque não é importante o nome desta pessoa, é importante o testemunho e o que é que se pode aprender com ela.
Então, este testemunho foi escrito num perfil de Facebook, como vocês podem ver pelo enquadramento, e foi feito num perfil de Facebook que não é o meu, não vale a pena irem ao meu perfil de Facebook, que não está lá, foi feito noutro perfil de Facebook, e é de uma pessoa, e nós vamos ler este testemunho, e eu depois vou comentar com o know-how e o que é que eu acho que podemos aprender com isto. Então, esta é uma pessoa que diz: já fui 2 vezes ao Japão e vou sempre como vagabundo, sem apoio, detesto turismo no sentido clássico. Pois eu também, como investigadora de património cultural, e aliás, nas palestras que eu dou acerca do que é a origem das práticas turísticas e como é que as práticas turísticas devem transformar-se para respeitar mais os viajantes, as comunidades locais e o ambiente, estes 3 vetores são muito importantes. Ahm, Também detesto turismo no sentido clássico, mas não é detesto, é mais do género. Eu compreendo que isso é muito nocivo e espero contribuir com alternativas para isso. Então diz que foi essencialmente em família. É tão bom, completamente diferente de nós. Sim, é muito diferente. Da primeira vez entramos num restaurante. Os restaurantes levam-nos o orçamento todo numa refeição apenas, mas há outras opções. Não. Vamos fazer aqui uma pausa. Então, se vocês estiverem à procura, no Japão há muitas categorias de estabelecimentos de refeição. Então, aquilo que se chama restaurant, ou restaurante, do inglês restaurant, é normalmente o modelo francês de restaurante ou no máximo um modelo italiano de restaurante. Então, se vocês virem uma coisa com a indicação restaurant ou restaurant, vocês vão a um estabelecimento que tem um modelo francês ou um modelo italiano e esses são muito caros. Porque são o equivalente, vamos comparar aqui no Ocidente, imaginem que vocês vão a um estabelecimento que recria o espaço japonês tradicional. Não só a comida japonesa tradicional, mas o espaço japonês tradicional. Autêntico, não é aqueles de imitação. E aí, se calhar, também vai ser mais caro. Ou seja, restaurante de estilo europeu no Japão é uma categoria de estabelecimento que tem preços mais caros porque não é um restaurante à japonesa. Há muitos tipos de estabelecimentos de restauração no Japão. A minha regra, o meu go-to é vais comer onde os japoneses comem. Segues as pessoas quando elas vão comer, os japoneses que saem do trabalho, saem da escola, etc., e vais comer onde eles comem, claro. Mas lá está, se vocês forem estrangeiros, isto pode não ser assim tão fácil, nem encontrar, nem deixar-nos entrar, e sobretudo se vocês forem sem orientação, então vai ser ainda mais difícil encontrarem estes sítios. Depois ele continua, e esta parte é que eu acho que começa o comentário. Portanto, o bottom line é: vocês não têm que gastar muito dinheiro nas refeições, antes pelo contrário, comparação direta entre custo em ienes e custo em euros, comer no Japão é mais barato do que comer em Portugal, mas isso sem dúvida de longe. E continua. E os putos arrastavam as cadeiras, um barulho de bárbaros, os japoneses são calmos e silenciosos, senti-me mesmo canalha do Ocidente. Eu rio-me porque assim, crianças são crianças. Não vamos levar a mal, é um bocado impossível controlar tudo. E o que interessa é que eles sejam felizes, a verdade seja dita. Mas a questão é, grosso modo, as pessoas que vão ao Japão sem nenhum tipo de preparação, normalmente até sem querer, têm comportamentos, elas ou mesmo sem ser com as crianças que as acompanham, mesmo os adultos, têm comportamentos que, todos somados, fazem com que a sociedade japonesa tenha cada vez menos tolerância para os turistas estrangeiros. E uma coisa que não é só este caso, não é por culpa desta pessoa que isso acontece, mas muitas pessoas assim, tanto em família como só adultos, a fazerem muitas coisinhas destas, fazem com que se veja no Japão, de há uns anos para cá, cada vez mais sítios que barram a entrada de ocidentais e dizem Japanese only, e às vezes têm placas na porta a dizer Japanese only e não deixam entrar ocidentais. Portanto, digamos que todos os não japoneses que visitam o Japão são penalizados pelos comportamentos inadequados dos não japoneses que visitaram o Japão anteriormente. E por isso que é tão importante as pessoas terem a preparação cultural antes da viagem. E eu reforço muito isso, terem mesmo a preparação cultural antes da viagem, porque assim não só podem desfrutar melhor da viagem, como podem não contribuir negativamente para o cancelamento da hospitalidade
que é preponderante e cada vez mais preponderante nos sítios do Japão onde há uma excessiva carga turística e muitos casos desses somados uns aos outros, não é? A teoria das cebolas. Há muitas camadas, há muitos disso, as pessoas cansam-se, deixam de ter paciência para receber os turistas ou lidar com os turistas. Estou a dizer, da segunda vez percorreu o Japão de leste a oeste de comboio. Se lá fores alguma vez, porque isto era no perfil de outra pessoa, aqui vai um conselho que não deves esquecer. Compre o bilhete de avião da JAL, Japan Airlines, e compra passe de comboio. Ok, antes de falar do passe de comboio, fiquei confusa com este do bilhete de avião da JAL, Japan Airlines. Há muitas companhias aéreas que vão para o Japão, não há voos diretos de Portugal para o Japão. Teve em estudo, acho que chegou a haver um, mas as rotas não se estabeleceram, portanto é preciso sempre pelo menos uma escala. Há muitos sítios possíveis de fazer escala, pode ser, por exemplo, viajando na Finnair, que a escala é Helsínquia, pode ser viajando na Emirates, que geralmente a escala é o Dubai, pode ser viajando em várias, a Qatar Airways, etc, etc. Obviamente, escalas em Frankfurt e depois de Frankfurt para o Japão. Há muitos sítios, há muitas companhias aéreas através das quais se pode viajar ao Japão com grande qualidade de serviço. A JAL é boa, mas, por exemplo, entre a JAL e a Lufthansa, ou a Emirates, ou a Qatar Airways, ou a Finnair, não estou a ver uma diferença significativa. Os bilhetes de avião da JAL não são mais baratos do que as outras, portanto, realmente não sei porque é que é isto. Se calhar porque a JAL, sendo uma companhia japonesa, dá um bocado aquela sensação, a partir do momento que a gente entra no avião, que estamos no Japão, existe staff japonês, no avião, a comida que servem no avião, às vezes tem um menu internacional e um menu já japonês. Pode ser um bocado pelo feeling de já estás a viajar a partir do momento que entras no avião. Mas não estou a ver uma diferença significativa. Façam a vossa pesquisa, se o vosso critério for preços, pode, de facto, normalmente não vai ser a JAL a melhor opção. E depois recomendou, compre o passe de comboio. O que ele está a falar, embora nunca diga isso, é o Japan Rail Pass. Depende. Ele está a dizer, o passe de comboio que tem que ser comprado cá e são eles que vendem, porque só se vende fora do Japão. Mais ou menos. Vende-se preponderantemente fora do Japão, mas já é permitido comprar também no Japão. E podes andar em qualquer comboio sempre que quiseres? Não. Isto não. Inclusive o Shinkansen, o comboio bala, que tens de reservar o bilhete umas horas antes. Ok, há aqui uma grande confusão. Este é que é o problema de receber conselhos de pessoas que foram ao Japão, mas que não são consultores. Ok, vou desmontar aqui este problema. O Japan Rail Pass é um passe de comboios de uma companhia que se chama Japan Rail. A Japan Rail como é que se diz, a concessionária de várias redes ferroviárias no Japão, mas não todas. Existem várias redes ferroviárias no Japão que não são operadas pela Japan Rail e aí vocês não usam o Japan Rail Pass. Ele não é válido para essas companhias. Portanto, o Japan Rail Pass serve para utilizar comboios da Japan Rail, não de outras. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, o Shinkansen. O Shinkansen é operado pela Japan Rail, portanto, sim, vocês podem utilizar o Shinkansen no comboio bala, as carruagens ditas normais, o que tem limite de bagagens, se quiserem utilizar essas carruagens, e não todos os comboios. Por exemplo, os comboios Shinkansen é a designação comboio Shinkansen é uma categoria de comboios. Há muitos tipos de comboios Shinkansen. Ikari, etc. Por exemplo, o Nozomi, que é o comboio Shinkansen mais rápido de todos, não pode ser utilizado por portadores do Japan Rail Pass. Portanto, os portadores do Japan Rail Pass têm enormíssimas vantagens, nomeadamente poderem utilizar comboios Shinkansen sem limite de número de utilizações durante um período de tempo específico, mas não podem utilizar, por exemplo, o Ikari, desculpem, o Nozomi, podem usar o Ikari, não podem utilizar o Nozomi. E se comprarem o Japan Rail Pass normal, tem que ter um limite de bagagens. Esta questão de tens que reservar bilhete umas horas antes, eu creio que podia ser porque eles estavam a viajar com crianças e queriam ter a certeza que tinham lugares sentados marcados, mas para a compra do Japan Rail Pass normal, se vocês já o tiverem, vocês não precisam de fazer reserva. Vocês precisam de mostrar o Japan Rail Pass na passagem nas próprias estações, na passagem entre o terminal geral da estação e o terminal do Shinkansen, vocês mostram o passe para passarem essas bilheteiras sem pagarem mais por isso, sem pagarem o bilhete do Shinkansen, e depois veem no horário e na linha qual é o Shinkansen que vocês querem, e depois simplesmente vão para a plataforma e entram e não têm lugar marcado e sentem-se onde houver lugar. Agora, o que é que acontece aqui? Parece-me que como esta pessoa foi
sozinha, e agora estou a supor, mas foi sem um consultor, foi à bilheteira na mesma para dizer, olha, eu quero ir para o sítio X, qual é o próximo Shinkansen que vai para esse sítio? E eles na bilheteira fizeram-lhe o favor de o atender e de dizer, tome, este Shinkansen nesta linha, a esta hora, e emitiram-lhe um bilhete de lugar reservado, não sei se pagou mais por isso ou não, e deram-lhe o bilhete para a mão. Mas o que essa pessoa estava a fazer, embora provavelmente não tenha reparado, era estar a fazer uma coisa indevida, que é, se já tem o Japan Rail Pass, não é suposto empatar as outras pessoas na bilheteira, nem tirar tempo às pessoas que estão na bilheteira para pedir para reservar o bilhete. The whole point de ter o Japan Rail Pass é canalizar as pessoas para fora das bilheteiras, excepto se as pessoas realmente tiverem o passe das green card, dos lugares reservados, pagarem mais por isso, para terem o direito de reservar o lugar, para bagagem extra, para carrinhos de bebê ou para essas coisas. Mas isso são pessoas que pagaram mais por. Portanto, se esta pessoa não pagou mais por e ainda assim estava a ir a reservar coisas à bilheteira, estava a ser um daqueles estrangeiros que, sinceramente, contribuem para que os japoneses cada vez tenham menos tolerância para os estrangeiros, porque estão a entupir serviços que são para a população japonesa em geral. Continuar. Digo-te mais, não te vou recomendar nenhum sítio para ficares, em nenhuma cidade para visitares, porque se fores tu a escolher, sabe muito melhor. Sim, mas é isso que um consultor faz. Pergunta-vos o que é que vocês querem fazer e faz o plano para vocês. Mas vou dar-te uma informação importante no aeroporto de Narita, onde chegas, não só se vocês podem chegar ao Japão em múltiplos aeroportos, não é? Por exemplo, podem chegar ao aeroporto internacional de Kansai, que é em Osaka, basicamente. Podem chegar ao aeroporto de Narita, que é a norte de Tóquio, ou podem chegar ao aeroporto de Haneda, que é a sul de Tóquio. Há muitos aeroportos onde vocês podem chegar, só para falar dos maiores. Há livros grátis com nomes de alojamentos em todo o Japão. Será que não tinha reservado alojamento de ir para o Japão? Isto é muito perigoso, não vão para o Japão antes de reservarem alojamento. Ahm, já vos vou explicar porquê. Escolhe os ryokans de estalagens tradicionais japonesas. Ok, rewind, vamos explicar isto. Não vão para o Japão sem reservar alojamento, número um. Os alojamentos têm preços muito mais altos se vocês não os reservarem antes de viagem. Na verdade, os alojamentos têm preços mais altos a partir de um mês antes da vossa viagem. Basicamente, até um mês antes os preços são so-so, mas a partir daí ficam muito mais caros. Depois, escolhe ryokan estalagens tradicionais japonesas. Há maneiras de vocês escolherem ryokan. Eu já expliquei aqui neste canal e eu, se puder, vou deixar um link qualquer para o vídeo ou qualquer coisa assim, para vocês escolherem ryokans. É praticamente impossível vocês conseguirem um alojamento num ryokan tradicional japonês à última da hora, para hoje. Ok? Eles têm que fazer coisas para vos receber, que exige que vocês comuniquem com eles antes de vocês irem para lá. Portanto, de todo, não diria para vocês deixarem para o último minuto. Esta questão dos livros grátis com nomes, se calhar é porque a viagem já foi há alguns anos, porque hoje em dia vocês podem fazer isto através de websites. Portanto, de uma maneira geral, eu acho que esta pessoa deve ter desfrutado imenso da viagem, está a dar um feedback com um tom positivo, bom para ele, foi feliz, mas há aqui muitos problemas que esta pessoa claramente não percebeu que eram problemas e que podiam ser evitados. O que é que acontece neste tipo de reviews, neste tipo de coisas? É muito importante vocês perceberem uma coisa. Um viajante tem uma boa experiência, não significa que ele tenha proporcionado uma boa experiência à comunidade que ele visitou. Pode ter não percebido os problemas que criou para a comunidade local ou para os serviços local. E eu defendo que a experiência de visita cultural e até mesmo a experiência de turismo deve ser o mais invisível e o mais orgânica possível e lesar o menos possível os sítios que se visitam do ponto de vista natural, ecológico, humano e social e deve contribuir o mais possível para as comunidades que visitam. Então, isto não foi uma preocupação desta pessoa e eu não trabalho assim. Convido-vos a vocês considerarem esses valores, essa postura e essa maneira de estar no mundo. E agora, outra questão é, eu vejo aqui circunstâncias em que esta pessoa pagou muito mais por coisas que podiam ter sido resolvidas se tivesse tido uma consultoria com antecedência. Portanto, basicamente, vocês podem aprender através deste. Mas pronto, mas se ele e a família tiveram uma boa experiência, menos mal, só lamento que tenha sido às custas de coisas que eles não viram que causaram. Portanto, eu espero que este vídeo sirva para vocês aprenderem alguma coisa.
Se vocês tiverem questões que me queiram colocar, estejam à vontade. Este canal serve para vocês perceberem um bocadinho melhor o que é o papel de uma consultora, que sou eu, sobre a cultura tradicional japonesa e que eventualmente vos pode ajudar a criarem experiências que são culturalmente imersivas no Japão e que também são pedagógicas. Há aqui um grande aspecto acerca da pedagogia e da aprendizagem e da imersão cultural e da troca de experiências e da dignidade do ato de viajar e conhecer e mergulhar numa cultura diferente. Portanto, se tiverem mais alguma coisa a dizer, contactem pelos links das redes sociais que estão abaixo na descrição deste vídeo. Uma grande beijoca para todos e até à próxima. Se calhar até já a partir do Japão.